Certa vez um pregador de uma grande igreja aqui em Pernambuco, um estelionatário da fé, irmão, muito conhecido, ele pregando para a igreja lotada, irmão. Ele usando aquele exemplo do gasofilácio. O gasofilácio era o objeto onde se colocava, era o utensílio onde se colocava as ofertas. Ao entrar na sinagoga, Jesus observando aquilo e viu aquela mulher, uma mulher que colocava apenas uma moedinha, e aí Jesus diz, olha, ela colocou esses que colocam muito. Jesus observando aqueles que colocavam muito e aqueles que colocavam pouco, e aí destacou aquela viúva. Ele disse, olha, ela colocou muito mais porque colocou o que não tem, colocou todo o seu sustento, enquanto esses colocam as sobras. Então esse pregador estelionatário, muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, irmão, usava esse texto para dizer, cuidado, irmãos, que Jesus está no gasofilácio, ao lado do gasofilácio, vigiando quem está dando dízimo ou não, quem está dando a oferta ou não. Veja que ensinamento hipócrita, irmãos, que heresia terrível. Você não vai encontrar no Novo Testamento, em momento nenhum, irmãos, Jesus, o apóstolo Paulo, os apóstolos, os pais da igreja, ensinando, cobrando ou exigindo dízimo. Você não vai encontrar. Esses pastores desonestos, estelionatários da fé, pregadores estelionatários, enganadores, roubadores, eles usam textos isolados, como o texto de Malaquias lá no Antigo Testamento, não roubar ao Senhor Deus, porque o gafanhoto, porque isso, porque aquilo, capítulo 3 de Malaquias, irmãos, não é para a igreja, irmãos, aquilo ali foi para o Antigo Testamento, porque os sacerdotes, a exemplo dos sacerdotes de hoje, dos pastores de hoje, estavam roubando o dízimo, e o dízimo naquela época não era dinheiro, era o produto da terra que era levado de ano em ano, irmãos, para o sustento do templo e dos levitas que não tinham herança no meio do povo de Israel. Tem nada a ver com a igreja. Eles usam o versículo de Mateus 23, capítulo 23 e 23, quando Jesus repreende os fariseus, os pastores da época, os hipócritas, os líderes da igreja, que estavam roubando as ofertas, o dízimo que o povo trazia para o sustento do templo e dos levitas. Eles estavam roubando para luxar, para viver regaladamente. Aí Jesus olha para eles, vê aquilo e diz assim, olha, vocês estão muito preocupados em arrecadar o dízimo, mas não estão preocupados com o principal, que é o amor, a fé, a misericórdia. Façam a arrecadação do dízimo, mas também não deixem de fazer essas coisas. Jesus poderia pegar qualquer tema, qualquer assunto ali. Ele pegou o assunto do dízimo porque ele estava vendo, e Jesus estava sob a lei. Naquela época o dízimo era obrigatório. Então Jesus pega o dízimo ali porque vê naquele momento aqueles pastores, aqueles líderes, os fariseus hipócritas, muito preocupados em arrecadar o dízimo, em ensinar o dízimo, em exigir o dízimo, em cobrar o dízimo, mas não se preocupava com o amor, com a fé, com a misericórdia, com o zelo, com o cuidado pela igreja, pelo povo. Aí Jesus lança, Jesus ali não está ensinando sobre dízimo, irmãos, não se engane. Então esses homens pegam textos bíblicos para enganar a igreja, enganar o povo. Tenha cuidado, não aceite, leia o Novo Testamento, você não vai ver em momento nenhum Jesus e os apóstolos, em Paulo, o maior doutrinador da igreja, ensinando, cobrando, exigindo dízimo. Pelo contrário, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, irmãos, quando ofertares, fazei com alegria e singeleza de coração. Portanto, queridos, dê o dízimo se você quer dar, mas lembre-se, não é obrigado. Dê se você puder e quiser. Agora dê com amor, com fé, com alegria. A maioria absoluta, irmãos, dos membros das ovelhas dessas grandes igrejas, principalmente essas centenárias tradicionais, estão vivendo em amargura, devendo ao Deus e ao mundo, pedindo dinheiro emprestado a agiota, na mão de agiota, para levar dinheiro para a igreja, devendo a todo mundo. São pessoas que estão levando dízimo e oferta, muitas vezes para aparecer, para se mostrar perante o líder corrupto da igreja. Mas estão amargurados, estão tristes, oprimidos, porque estão fazendo algo que não estão podendo fazer e estão fazendo contra a sua vontade. Deus não quer isso, irmãos. Deus não está recebendo a tua oferta nem o teu dízimo, não, viu? Não fique pensando que Deus está recebendo esse sacrifício, não. Quem está recebendo é o teu pastor ladrão e corrupto. Ele sim está recebendo e ficando alegre com a tua inocência de levar dinheiro para ele. Porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício amargurado, angustiado, com tristeza de maneira nenhuma. Queridos, abram os olhos, leiam a Bíblia, leiam o Novo Testamento, pesquise sobre dízimos e ofertas e você vai ver que você não tem obrigação de levar, agora tenha prazer.
Porque, por outro lado, Deus observa a tua vida. Se tu és um avarento, tu tem condição de levar e não leva uma oferta, uma ajuda para o necessitado. Outra coisa, irmãos, pare de levar dinheiro e oferta para essas igrejas milionárias, onde os pastores são ricos, não prestam conta de jeito nenhum. Se o teu pastor, seja quem for o pastor, o líder, o presidente de igreja que não presta conta, ele está roubando, ele está desviando o dinheiro da igreja. Não dê oferta, não dê nada. Compre cesta básica, leve para os pobres, compre remédio. Observe aí na sua rua, na sua vizinhança, tem gente passando necessidade e você levando dinheiro para a igreja para sustentar os luxos do seu pastor, da esposa dele, das esposas, dos filhos e por aí vai. Pare com isso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.